Olá, tudo bom? Essa é a nossa última aula antes da prova. Então, fica bem atento a essa revisãozão para que você faça uma boa avaliação, tá bom? Então, vou abrir aqui os slides. Ele vai estar disponível para você na plataforma hoje, tá bom? Para que você tenha um bom material de estudos, tá? Então, leia seu livro, leia o capítulo, né, correspondente à avaliação e, acima de tudo, né, veja os slides, assim, acompanhe os slides e estude por eles também, tá? O livro começa falando dos grandes gênios de Viena, Mozart, Beethoven e Chopin, ok? Eles eram, né, contemporâneos da Viena do século XIX. Mozart, Beethoven e Chopin têm as suas linhas melódicas compostas por eles, são as mais estudadas assim no mundo. Né? A galera que estuda música estuda as linhas melódicas desses gênios, desses artistas. Tá? Suas produções elas são consideradas patrimônio artístico mundial. E todos eram de Viena. Né? É uma característica bem importante, contemporâneos um dos outros. Em 72 anos, foi uma cidade que gerou 3 importantíssimos músicos. Então, isso é muito raro na história, ter tantas figuras artísticas, né, no mesmo período e tão bons quanto. Né? Ele não tem como falar assim, é um representante. Não tem. Os 3 são muito bons. Tá? A Viena do século XIX consumia e compartilhava arte, respirava a arte, era a capital cultural do planeta. A galera de outros países, principalmente da Europa, ia para a Itália para estudar. Viena, Florença, né? Iam para esses lugares para aprender, produzir e consumir arte. Tá? Os artistas visuais daquela época se uniram em 1897 e fundaram um movimento em Viena em prol da arte visual. Tá? Eles formaram uma revista chamada Versáculo. Essa revista contava com os artigos de artistas famosos em todos os segmentos artísticos. Né? Então, era uma peça literária, né? Uma revista, da qual você falava de diversos assuntos de arte produzidos e trabalhados, enfim, uma revista mesmo cultural. Tá? Beethoven era um gênio da arte vienense e também contribuiu para essa revista. Certo? No fim do século XVIII e início do século XIX, ele vai compor a Sinfonia Nona. Tá? E por que é tão genial? Além de ser uma composição melódica incrível, ele começa, e desde então ele já está tendo perdas auditivas. Né? E nem por isso ele deixa de produzir. Né? E produzir música, assim, está quase ouvindo, há de convir que é uma tarefa bem difícil. Né? Suas composições eram associadas a poemas de autores igualmente apreciados pela cultura germânica. Não era difícil de encontrar a fusão de linguagens, né? De música e composição, música e declamação de poesia, literatura com escultura, sabe? Obras de artes, né? Pintura com declamação, entendeu? Então, assim, essa associação de linguagens, juntamente com uma técnica forte, foram os pilares para a Secessão de Viena. Tá? Era tão forte essa coisa de arte e, na verdade, todo mundo era né, era tão bom, na verdade, eles eram excelentes no que faziam, né, que eles fundaram uma secessão. Né? Era um local mesmo aonde essa arte era produzida, consumida, ensinada, degustada para o mundo. Tá? E a Secessão de Viena, o que pode resumir o nome é Integração de Linguagens, de todas as linguagens artísticas, todas, das quais a época, né, fornecia, né, da qual a tecnologia da época era possível. Tá? Mostrou que era possível, né, essa sessão, mostrou que era possível conciliar a sociedade industrial com a arte. As estampas das decorações, os recursos de tipografia, os traços da ilustração figuraram na produção artística de exposição. Tudo estava integrado. Tá? Os cartazes, não só de arte, mas da indústria também, do comércio, enfim.
houve lembra que a gente está naquela Revolução Industrial, né? Então estava tudo borbulhando, tudo sendo novidade. E a Seção de Viena conseguiu pegar isso e transformar em arte também, tá? Foi um movimento revolucionário porque colocava em questão um padrão de arte oficial. Você não só se aguentava em colocar aquele papel de parede ou aquele estofado da moda de arte que a indústria estava produzindo a larga escala. Você também agora vai ter peças exclusivas e vai poder começar também a conquistar essas obras, tá? Poder usufruir de todos esses tipos de linguagem e de toda essa manifestação cultural, tá? O Gustavo Klimt foi um representante, foi um dos maiores nomes desse movimento, né? Principalmente na área de arte visual. Ele tinha uma bagagem cultural que chamava atenção para as produções visuais, né? O que é muito importante. Todos esses grandes gênios, grandes artistas, eles têm uma visão de mundo muito grande. Então, todo tipo de conhecimento, de vivência, de viagem, tudo isso vai ser inspiração para as suas obras, né? Então, por isso que é importante você ter uma mente aberta para novos conhecimentos, porque isso vai gerar em você inspirações para você ter a sua linha de raciocínio, a sua linha de produção artística, ou o seu próprio conceito, ou pré-conceito, na verdade, conceito, não pré-conceito, né? De tudo, qualquer tipo, não só de arte, mas de vida, de informação, tá? Ele fez fusão de técnicas e linguagens associadas à pintura, à escultura, à música e à poesia. Durante a exposição de uma das suas obras, a Nona Sinfonia de Beethoven era executada. Então, aquela mistura, né? Aquela coisa das linguagens se misturando, Gustavo Klimt usou muito isso, né? Nas suas exposições, nas suas obras. Foi a obra dele que causou o maior e mais duradouro impacto dentro da Seção de Viena. Em suas obras, ele usava composições repetindo motivos decorativos que formavam diferentes estampas. E ele era também um ilustrador, tá? E a gente vai ver na obra O Beijo, ele aplicou folhas de ouro nos trajes dos personagens. E essas folhas de louro, essas ilustrações, ele pegou de uma inspiração dos mosaicos italianos. E não só para essa obra, e para essa também, o retrato de Adele. Também, né, essas figuras, né, essa decoração, né, da Teodora foi uma inspiração, né, uma imperatriz, o retrato de Adele, né, esposa de um grande homem rico da cidade que quis homenagear sua esposa Adele com um retrato, né, ele se baseou na Teodora, que era uma imperatriz bizantina muito admirada por ele nos mosaicos. Por isso que eu falo da questão do conhecimento, né? Você sabe o que é o mosaico e vê que não tem muito a ver diretamente com a obra. Você olha assim, mas aí quando você vê pedacinhos coloridos, quadradinhos, você começa a fazer então essa associação, né? E isso ele tentou fazer, tá? Na página 118, há uma descrição muito bacana desse quadro, O Beijo, tá? E é algo que você pode pegar lá na sua página 118 e ver o que ele trata do 1, do ponto 2, do ponto 3 e assim por diante, tá bom? É muito tranquilo o nosso conteúdo, né? Falando de gênios, falando da Seção de Viena e Gustavo Klimt. Ó, tá dado, tá um presentão para vocês, tá? Então, leia com carinho o capítulo, observem as figuras e as imagens. Qualquer dúvida, só mencionar e uma boa avaliação, tá joia? Um beijo, fica com Deus e tchau, tchau.